Oi, gente, ótima noite para todo mundo que nos acompanha nessa noite de quarta-feira, hoje, 12 de novembro de 2025, ano da Zoom. Tamo no ar, é mais uma edição do seu Zoom Notícias, a partir de agora para você, minha amiga, meu amigo, então fique à vontade, tem muitas coisas para nós falarmos na edição de hoje sobre aquilo de mais importante que está acontecendo aqui em Nova Friburgo. E a gente começa com a informação que a polícia trouxe para nós, que encontraram o corpo de um homem, gente, morto às margens da RJ 150, mais precisamente próximo ali à Chácara do Paraíso. Esse homem estava com marcas de tiro nas costas e na cabeça. A Sofia Pinheiro tem as informações. A Polícia Civil confirmou a identidade do homem encontrado morto às margens da RJ 150 nesta quarta-feira, 12 de novembro. O homem é Flávio de Andrade Vermelinger, de 43 anos. O corpo foi localizado por populares nas proximidades do bairro Chácara do Paraíso, com marcas de tiro na cabeça e nas costas. Moradores relataram ter ouvido disparos por volta das 6 da manhã. O corpo de bombeiros foi acionado e confirmou o óbito no local, enquanto a polícia militar isolou a área até a chegada da perícia técnica. De acordo com informações da Polícia Civil e do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Flávio tinha condenações por homicídio e estupro, com pena que se estenderia até 2034. Ele também respondia a uma ação por tráfico de drogas, arquivada sem condenação, em 2024. A principal linha de investigação aponta para uma execução e a 151-DP já iniciou diligências. Imagens de câmeras de segurança estão sendo analisadas, mas ainda não há registros claros da ação criminosa. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal IML de Nova Friburgo. Quem tiver informações pode denunciar de forma anônima pelos canais WhatsApp da 151-DP, 22981 31 50 50 ou Disque Denúncia 21 25 37 38 57. E essa semana, ainda falando de polícia, uma ação integrada entre os homens da Polícia Civil, Serviço Reservado da Polícia Militar, resultou aí na prisão de um homem, gente, que tinha um grande cultivo de maconha em sua propriedade ali no distrito de Conquista, aqui em Nova Friburgo. Segundo a investigação, o homem trabalhava em uma lavoura de morangos e aproveitava uma área de mata para plantar, secar e preparar drogas como skunk, haxixe, substâncias de alto valor comercial nesse mercado ilegal. Durante a operação, as equipes encontraram cerca de 80 pés de maconha, meio quilo de skunk pronto para revenda e mais de 6 quilos de folhas secas de maconha que serviriam aí para serem prensadas posteriormente ou usadas na extração do haxixe, e também um revólver calibre 38 municiado e materiais aí para preparo e indolação da droga. As investigações também identificaram um homem de 35 anos apontado como financiador e colaborador na distribuição das drogas. Ele teria auxiliado o preso a manter a produção e a comercialização. Na casa dele foram apreendidas uma pequena quantidade de haxixe e encomendas postais com sementes de diferentes tipos de cannabis sativa, todas em seu nome, o que confirmou o vínculo entre os dois. O trabalhador foi preso em flagrante, levado à delegacia de Nova Friburgo e, obviamente, à disposição da Justiça, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante. O segundo homem foi ouvido como envolvido e será investigado em inquérito policial. A única coisa que eu não entendi dessa história toda é se esse primeiro homem que foi preso, o de 38 anos, se ele plantava em casa ou em uma localidade onde ele trabalhava. Fiquei com essa dúvida aqui, se a gente conseguir essa resposta da polícia ou se a própria produção tiver essa resposta, ficarei sabendo. Mas o que importa é que em meio a uma plantação, né, orgânica dele, já de produção natural, ele ainda tinha essa plantação de drogas, infelizmente. Beleza, gente? É mais um tombo aí para quem está mexendo com drogas aqui em Nova Friburgo. Vamos embora para o próximo bloco? Aí eu vou falar, essa eu perdi e eu queria muito ter visto. Gente, foi mais um encontro do Café com Associados, falando sobre planejamento estratégico para 2026. Evento esse da Cianf, que acontece sempre em Nova Friburgo, e esse teve aí o Rafael Girardi, da Hands-On, falando muito sobre o planejamento, como você entrar 2026 organizado para crescer. É tudo isso e muito mais ainda nessa edição, hein? Fica por aí, a gente volta daqui a pouquinho. Stan tem mais de 5 décadas de história no mundo das fechaduras,
cadeados e outras soluções para portas, portões e móveis. Existimos para dar a você segurança e liberdade para traçar novos caminhos sem amarras. Porque para nós, nada é mais importante do que trabalhar a cada dia para que você viva a vida do seu jeito, como ela tem que ser. Stan, gire a próxima chave. Exposição de artes visuais Uno Diverso 3. Venha curtir essa realização cultural cheia de energia positiva. Usina Cultural de Nova Friburgo, de terça a sábado, das 13 às 20 horas. Entrada gratuita e classificação livre. Realização WN Recursos. Apoio Instituto Energisa e Prefeitura de Nova Friburgo. Patrocínio Grupo Energisa, Governo do Estado do Rio de Janeiro e Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, através da Lei Estadual de Incentivo à Cultura. Exposição Uno Diverso. Projeto Resistência Artística. Pensam em empresas, elas pensam em grandes prédios, galpões enormes, estoques, computadores. Quando o Sicredi pensa em empresas, a gente pensa no Rafael, na Paula, na Roberta, na Daniela. Porque não importa o tamanho da empresa, se é grande ou se é pequena. Ela é sempre feita de gente e liderada por gente. E isso nós aprendemos ao longo dos nossos mais de 120 anos de existência, atendendo mais de 1 milhão de empresas de todos os tamanhos em todo o Brasil. E se cada empresa tem a sua própria história e seus próprios desafios, as soluções não podem ser as mesmas. Toda empresa é única, como todo ser humano também. E é por isso que a gente cuida de cada uma dessas empresas, como cuidamos do Rafael, da Paula, da Roberta e como vamos cuidar de você e da sua empresa. Cuidar do seu negócio. Esse é o negócio do Sicredi. Sicredi é ter com quem contar. Estamos de volta com o segundo tempo do seu Zoom Notícias para falar agora sobre o Café com Associado da Cianf. Gente, é um evento que reúne não só conteúdo de muita qualidade por quem está se apresentando, mas também aquela troca de informações, muito network que acontece sempre lá na sede da nossa Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Nova Friburgo. Dessa vez, gente, quem ministrou, a fala, a palestra, o conteúdo, foi o meu amigo Rafael Girardi, da Hands On. Ele falou sobre como você entrar 2026 com um planejamento estratégico, metas claras para poder crescer e desenvolver o seu negócio. Vamos acompanhar. 2026 já está batendo na porta e se você, empresário ou empreendedor de Nova Friburgo, ainda não fez o seu planejamento estratégico para o próximo ano, esse é o momento. Esse foi o tema da palestra de hoje aqui no Café com Associados com o palestrante Rafael Girardi, na Cianf. Conversamos com o palestrante Rafael Girardi, que explicou por que é essencial iniciar o planejamento estratégico ainda antes do começo do ano e destacou os erros mais frequentes que as empresas costumam cometer nesse processo. Porque, na verdade, quando a gente está com um ano inteiro planejado, e o ano começa em janeiro, não depois do carnaval. Então, em janeiro, quando você toda a estratégia do ano, você já começa a partir de dezembro planejar o que você precisa fazer, que ferramentas a mais você precisa ter para já ter um janeiro eficiente e lucrativo no seu negócio. Um erro mais comum é fazer planejamento só de venda. Então, venda é o motor da empresa, mas não necessariamente é o que gera o lucro. Então, venda saudável é o que gera o lucro. Então, o planejamento tem que ser baseado na lucratividade da empresa e não somente na venda. E a lucratividade é a soma de venda menos despesa. Então, você tem que olhar exatamente esses dois pontos para entender o lucro e não somente o planejamento de venda.
Rafael também compartilhou ações práticas e simples que os empresários podem colocar em prática já nos próximos meses para chegar ao novo ano mais preparados. Na verdade, o primeiro passo é como é que foi esse ano, né? Quanto realmente eu vendi, quais foram os produtos que eu mais vendi, em que clientes eu mais vendi e qual foi a lucratividade que eu obtive com esse. Olhando esse cenário, eu vou projetar um cenário para 2026 baseado, para quem mais eu posso vender além desses clientes que eu vendi? Beleza. Que produtos a mais eu posso vender ou aumentar o volume desses produtos que eu vendi para aumentar a receita para cada cliente que eu estou vendendo? Esse é o terceiro. E como eu vou criar estratégias para esse cliente comprar mais vezes de mim, para eu poder aumentar não só a receita, mas a lucratividade do meu negócio. Então, se você olhar hoje e planejar como ele está, quais são as possibilidades de aumentar esses 3 fatores, 2026 com certeza vai ser muito melhor. Ao final, ele deixou uma dica valiosa para quem busca mais organização e clareza na hora de estruturar o planejamento da empresa. Na Hands-On a gente faz todo o processo da empresa de gestão financeira. Assume todo quantas a pagar e receber. Tem sistemas online que a gente cadastra, classifica e disponibiliza para o empresário toda essa parte financeira. Então, o empresário não se preocupa mais com a gestão financeira. A gente faz para ele e ele se preocupa com o crescimento do negócio. A partir daí, a gente tem já algumas ferramentas que identificam qual é a lucratividade, quais são as margens do seu negócio e quais são as oportunidades de melhoria que você tem para ter o lucro que você sempre desejou quando abriu sua empresa. Também ouvimos o executivo comercial da Acianf, Roan Chagas, que ressaltou a relevância de promover encontros voltados ao planejamento das empresas da região. Esse ano de 2025, a gente veio trabalhando alguns elementos que compõem o planejamento estratégico. A gente falou de marketing, a gente falou de recursos humanos, a gente falou de finanças e agora a gente fecha com chave de ouro, onde o planejamento estratégico traça todos esses elementos de forma conjunta, né? Então é um fechamento, de fato. E a gente entende que às vezes as empresas precisam remar, né, para que esse barco, né, que a empresa chegue mais longe. Mas às vezes a gente não sabe qual é a direção que esse barco está tomando. O planejamento estratégico é muito disso, ele dá o direcionamento daquilo que cada setor precisa fazer. O que o marketing precisa fazer para chegar no objetivo, o que o financeiro precisa fazer, o que o comercial precisa fazer. Então, essa é a importância desse tema para o empresário. Roan comentou ainda de que forma a Acianf tem apoiado os empreendedores nesse processo de preparação para o próximo ano e falou sobre os resultados esperados com iniciativas como o Café com Associados. Principalmente trazendo capacitação e network, né? Até porque é o objetivo do café. Ele tem essa questão de trazer conhecimento para o empresário, conhecimento de gestão principalmente, e aqui há um espaço para que ele possa se concatenar ideias, melhor dizendo, e se conectar com outros empresários. E a gente entende que isso faz com que o negócio dele possa prosperar. A gente espera fazer com que esses empresários possam vender mais, vender melhor, ter oportunidades de conhecer outros empresários, possíveis clientes, possíveis fornecedores, e aqui tem um espaço justamente de fomento de negócios e de vendas. Por fim, conversamos com um dos participantes do evento, Júnior Rezende, que contou o que mais chamou sua atenção na palestra e se já começou a implementar estratégias de planejamento em seu negócio. O tema de hoje é planejamento estratégico, né? E isso é super importante, independente do segmento, do tamanho da sua empresa. Eu que sou do ramo da contabilidade, eu vejo quão importante tanto o planejamento tributário quanto planejamento financeiro para você poder lidar, né, com as perspectivas de mercado, a competitividade que a gente tem hoje em dia. Então é muito importante você fazer planejamento não somente anual, semestral, até mensal mesmo, dependendo da sua atividade. E lá na VJR, Contabilidade Consultiva, a gente visa planejamento consultivo durante todo o ano, então posso dizer com toda certeza que na nossa empresa a gente faz isso todo o tempo, porque diante do cenário então, de reforma tributária, planejamento financeiro é muito importante. Júnior destacou ainda como eventos como este fortalecem o relacionamento e a troca de experiências entre os empresários locais. Olha, vir aqui no Café com Associados na Acianf, eu venho todo mês, participo todos os meses. As palestras são super importantes, os temas são do momento, então assim você consegue captar as mensagens aqui e levar para o seu negócio, levar para o seu dia a dia. Você tem o networking, troca de conexões aqui com várias empresas de vários segmentos, então assim, eu super apoio a ideia, chamo todo mundo para participar e se associar à Acianf, que é muito importante. Este foi o último Café com Associados do ano, um encontro que trouxe reflexões importantes sobre planejamento, gestão e colaboração, preparando o empresariado local
para encarar 2026 com ainda mais foco e estratégia. Eu sou CEO, também sou sócio da PBS, da Gru. E essa outra, gente, muito boa, hein? Aconteceu ontem à noite no Teatro Municipal Lércio Rangel Ventura, aqui em Nova Friburgo, mais uma edição do Prêmio Inova Nova Friburgo. Gente, aquele momento especial para a gente poder celebrar o talento, a criatividade e o futuro de Nova Friburgo. Foram homenageadas pessoas e empresas que, sem sombra de dúvidas, fazem com que o município cresça com inovação e com compromisso social. Vamos acompanhar. Com 150 indicações e 10 categorias que vão do setor público aos jovens talentos, o Prêmio Inova Fri reconhece quem transforma a cidade através da ciência, tecnologia e inovação. A edição 2025 homenageia o empresário Silvio Ruiz Galvez, símbolo de inovação, criatividade e legado friburguense. Nova Friburgo viveu uma noite histórica dedicada à inovação, ao talento e ao futuro. No dia 11 de novembro, às 6h30, no Teatro do Nova Friburgo Country Club, aconteceu a cerimônia oficial do Prêmio Inova Nova Friburgo 2025, edição Silvio Ruiz Galvez. Marcelo Verli nos conta a relevância desse momento para a cidade. Nova Friburgo é uma cidade criativa, empreendedora, inovadora. Historicamente, nós unimos tradição com inovação e, com certeza, a terceira edição do Prêmio Nova Friburgo 2025, que homenageia Silvio Ruiz Galvez, é um marco nesse crescimento da inovação na nossa cidade, que gera desenvolvimento, que gera melhores empregos mais qualificados, mais oportunidades, fixa os talentos na nossa região, enfim, é um mix de grandes valores que a gente vai comemorar na noite de hoje. Além do reconhecimento, os finalistas passam a integrar o Clube de Inovadores. Como essa rede pode impulsionar ainda mais a troca de conhecimento de novas oportunidades para a cidade? O Prêmio Nova Friburgo, ele é uma amostra, um exemplo de que Nova Friburgo tem um ecossistema local de inovação vivo. Então nós temos aí os 4 segmentos da hélice quádrupla, tanto o setor público, o setor privado, a sociedade civil e a academia, tanto as instituições quanto os indivíduos, mostrando que a gente faz e acontece a inovação na cidade. Silvio Ruiz, um grande empreendedor, deixou um legado de valores familiares. E se uma frase pudesse resumi-lo, conte com a sorte, trabalhe com coragem, ame com generosidade e deixe o mundo um pouco melhor do que encontrou. Era assim que ele nos dava diariamente os ensinamentos que as palavras não são capazes de dizer. A nossa saudade é enorme, mas ele está presente diariamente nas nossas vidas. Ele está vivo, participativo através do seu exemplo, mesmo sem estar entre nós. Obrigado. Eu acredito que o que mais dialoga é que meu avô era um homem de ação. Então ele sempre colocou a comunidade como primeiro lugar, batalhava pela cidade e a inovação sempre veio junto com todas as atividades que ele desempenhou também. Agora, se tem uma coisa que nunca foi retórica, é também o compromisso com o exemplo, e o prêmio também traz muito isso. A gente teve nomes aqui hoje muito fortes para a nossa cidade e ele, como homenageado, é uma grande inspiração para a gente, de uma grande honra, porque ele também foi tudo isso. Agora, como avô, aí eu já posso te responder que ele era a nossa base, nosso tudo, e nos ensinou no dia a dia como também amar Nova Friburgo. Fernanda Gripe, que recebeu o prêmio em nome do Sebrae, fala sobre o ecossistema de inovação. O ecossistema ele é composto, por diversos atores. Então, a premiação não podia deixar de englobar todos esses atores. Desde os nossos jovens, que não estavam previstos na última categoria, no último ano, a gente não tinha a categoria dos jovens empreendedores. Então, assim, pra gente, foi muito bacana colocar essa categoria. A gente teve indicações fabulosas. E, assim, ter o poder público, ter as entidades. O ecossistema é formado por isso, pelas universidades, pela iniciativa privada, pelos empresários, pelos estudantes. Então, assim, a gente enxerga esse prêmio realmente como uma abrangência do que quando a gente fala de inovação e fala de ecossistema. Conversamos com alguns ganhadores das 10 categorias do prêmio. As pesquisas, elas são muito importantes, para todo o contexto da robótica também, para a educação. Eu acho que quando a gente consegue trazer um trabalho fundamentado nas pesquisas, tanto científicas quanto tecnológicas, a gente consegue atingir um resultado melhor, justamente trazendo o impacto que ela consegue trazer dentro da sociedade através de projetos efetivos que busquem solucionar os problemas que a gente tem através das pesquisas científicas e tecnológicas também.
Parabéns, viu, pessoal? Parabéns para todos vocês. Tucanos! Até que a gente resolveu criar um clube de negócios. E aí a gente nunca mais ficou sozinha, porque aí não era mais só sobre a Fernanda. Era sobre um coletivo de mulheres que caminhavam e entendiam que podiam deixar uma semente, né, para que esse movimento fosse perene e que quando eu não estiver mais aqui, ele vai continuar existindo. E é isso. Lúcia, qual o maior desafio da sua trajetória profissional até aqui e o que esse prêmio simboliza, representa para você? Este prêmio representa para mim, assim, um marco na minha carreira de escritora infantil, né, que realmente eu inovei, né, porque eu sou dentista, ortodontista e inovei com essa nova trajetória de escritora infantil. E assim, o maior desafio para mim, que está sendo até hoje, é a Lei Rouanet. Porque eu comecei essa trajetória de escritora infantil porque aleatoriamente eu mandei um projeto para o MINC, porque é muito difícil editar um livro, é muito caro. Então eu mandei esse projeto para o Ministério da Cultura e consegui o apoio da Lei Rouanet. Mas eu não consegui o patrocínio, estou no meu último ano de tentativa, mas não consegui. Então o maior desafio para mim como escritora infantil foi essa Lei Rouanet. No próximo bloco, além da previsão do tempo, vocês vão ver, gente, que nós estamos no mês de novembro, mês de COP30, mês da gente falar muito sobre sustentabilidade, sobre o meio ambiente, e eu vou contar um negócio para vocês, hein? Aqui em Nova Friburgo nós teremos a mostra de cinema socioambiental Ecofalante, que vai tratar sobre todos esses assuntos e muito mais aqui, gente, bem pertinho da gente. É daqui a pouquinho. Descubra a excelência do nosso cardápio balanceado, repleto de opções para diversas dietas restritivas. Desfrute de saladas variadas, guarnições quentinhas, beliscos saborosos e qualidade garantida, atendendo a todos os públicos. Delicie-se com uma experiência gastronômica única e saudável. Poavre Gourmet, a escolha perfeita para o seu almoço no Espaço ARP. Você que é MEI, microempreendedor individual, já deu o primeiro passo para a sua independência. Agora, a Cianf quer te ajudar a crescer. Aqui você tem o nosso apoio desde a abertura e em todas as etapas. São muitos serviços disponíveis para você. Emissão de boleto DAS, emissão de nota fiscal, desconto em plano de saúde, consultoria jurídica e contábil e muitos outros. Procure a Cianf e saiba mais. A Cianf, a casa do MEI. Stan tem mais de 5 décadas de história no mundo das fechaduras, cadeados e outras soluções para portas, portões e móveis. Existimos para dar a você segurança e liberdade para traçar novos caminhos sem amarras. Porque para nós, nada é mais importante do que trabalhar a cada dia para que você viva a vida do seu jeito, como ela tem que ser. Stan, gire a próxima chave. Há 25 anos, ajudamos negócios a nascer e crescer em Nova Friburgo. Cuidamos de cada detalhe para que você empreenda com segurança. Menos burocracia, mais soluções, com atendimento próximo e humano. Seu legado protegido, sua família segura. Planejamos o futuro do seu negócio e estruturamos sua holding. Somos a Tavares Garcia Consultoria. Seu negócio, sua história. A gente cuida para você crescer. Estamos de volta, gente. Esse é o terceiro e último tempo do nosso Zoom Notícias para falar agora o quê? Novembro, você sabe, né? COP30 é o assunto que está rolando aqui no Brasil e, obviamente,
aqui em Nova Friburgo a gente não ia ficar distante dessa pauta que é muito importante relacionada à sustentabilidade. E de que forma? Através da Mostra de Cinema Socioambiental Ecofalante, que chega aqui em Nova Friburgo com o movimento A COP é aqui, gente. Serão dias de, obviamente, muito cinema, de muitos debates, trocas de ideias e falas importantes sobre o nosso futuro, sobre sustentabilidade. Vamos ver. Enquanto o mundo está com os olhos voltados à COP30 em Belém, Nova Friburgo também recebe a extensão da mostra Ecofalante de Cinema. E quem explica um pouco mais pra gente é o Guilherme Campos, coordenador da Sustentarp. Obrigada, Guilherme, pela participação no Zoom Notícias. Bom, sobre essa mostra, como é que ela vai funcionar aqui na ARP? Bom, então, essa mostra, na verdade, é uma prerrogativa que o Sustentarp tem como credenciado como sala verde socioeducativa do Ministério do Meio Ambiente. Nesse sentido, a mostra CTV, do Circuito Tela Verde de Cinema Socioambiental Ecofalante, disponibilizou em várias cidades do Brasil, né, o que eles chamam de uma extensão da COP30, para promover essa reflexão sobre o futuro da sustentabilidade, como você bem citou. Nesse sentido, a gente vai exibir alguns curtas-metragens socioambientais, né, aqui na ARP, nos próximos dias 13, 15 e 21 de novembro, onde esses curtas eles trazem a questão, né, ambiental, a questão da diversidade, a questão da preservação, né, da vida no planeta, e é fundamental que a gente traga isso para uma cidade como a nossa, que é uma cidade com uma floresta exuberante e que a gente tem praticamente a obrigação de cuidar disso, né? E essa é uma forma da gente trazer essa conversa para a sociedade friburguense. E agora, falando de Sustentarp, de que forma que o Sustentarp vem atuando para fortalecer ações locais de educação ambiental e sustentabilidade? Bom, o Sustentarp ele já está aí quase 3 anos de funcionamento, né, onde a gente, através de oficinas e palestras de educação ambiental e funcionando também como um ecoponto de descarte de resíduos especiais, ele vem como um facilitador, né, para que as pessoas possam exercer a sua cidadania, descartando o seu lixo com responsabilidade e contribuindo, né, com a mitigação dos efeitos das mudanças climáticas, né? Principalmente porque eu acredito que o lixo é a forma individual que a gente tem de trazer mais relevância para esse processo de frear as mudanças climáticas e suas consequências. Perfeito, Guilherme. Agora faz um convite para quem está nos assistindo, falando dos dias e horários para vir visitar. Tá ótimo. Então, convido a todos para a Mostra Ecofalante aqui na ARP. Quinta-feira, dia 13 de junho, a partir das 18 horas, exibição de 3 curtas, Floresta que Refresca, Velózia, mas tem a programação toda, tá no Instagram da ARP, do OrganoKit. A gente tem também no dia 15 do 11, sábado, também uma exibição no mesmo horário, às 18 horas, para privilegiar a luminosidade, né, no entardecer. E no dia 21 do 11, a gente vai exibir um filme mais denso, no Sustentarp, tá? Convido a todos a acessarem tanto o Instagram da ARP quanto do OrganoKit, onde vocês vão encontrar a programação completa para se programar e vir aproveitar com a gente esse momento de reflexão e exercício de cidadania. Perfeito, Guilherme. Novamente, muito obrigada pela participação. Nós voltamos agora aos estúdios do Zoom Notícias 2025, o ano da Zoom. Vamos dar uma olhada então na previsão do tempo, como é que fica essa reta final da semana, porque aqui você sabe que a reta final da semana começa na quinta-feira, e tem que ser assim, tem que ser otimista, gente. Olha, a quinta vai ser de sol, aliás, hoje o dia foi lindo, né? Muito sol, durante a manhã fez um friozinho de leve, né? Ficou meio nublado, mas à tardinha abriu o solzão. Amanhã terá muito sol com nuvens e sem chuva aqui em Nova Friburgo, tá? Temperatura mínima na casa dos 12 e a máxima de 25 graus. Quero agradecer demais a audiência de todo mundo, lembrando que amanhã tem mais uma edição do seu Zoom Notícias, que é sempre feito com o apoio da Stan. Gire a próxima chave.